Bom dia, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil, você que está me assistindo, muito obrigado por me assistir. Não esqueça de dar um joinha para mim. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça de se inscrever, né? Hoje eu gostaria de começar o meu vídeo aqui, né? Agradecendo o irmão Alexandre do canal Pensamento Vivo pelo seu apoio. Ele está sempre assistindo os meus vídeos, né? Ô irmão Alexandre, muito obrigado. E meus irmãos, hoje eu gostaria de fazer uma recomendação, fazer um pedido. Aliás, não é uma recomendação, fazer um pedido a todos os irmãos que admiram meu trabalho e que assistem meus vídeos. Ó, eu não sei na região de vocês, onde vocês moram, mas aqui em Minas Gerais, na região que eu moro, está chovendo muito, mas muita chuva mesmo. E nós temos muitos irmãos que não teve o mesmo privilégio que nós temos. Nós temos uma casa, temos uma família, e tem muitos irmãos que não teve esse privilégio. Nós podemos dar uma ajuda, sim. Agora, muita gente diz assim, mas eu não vou conseguir resolver os problemas de todo mundo. Não, é claro que não vamos resolver. Nem os governos, né? Não conseguem resolver os problemas de todos. Mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue pelo menos amenizar a dor de muita gente. Então eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A gente sabe que tem muitos moradores de rua precisando de um cobertor, com esse frio, com essa chuva, precisando de uma roupinha mais quente. Se você tem aí que você não está usando, doa, por favor. Convide, ou seja, chame ali um morador de rua, ofereça a ele um cafezinho quente, um pãozinho com manteiga. Com esse frio, às vezes ele está precisando de um cafezinho quente para dar uma esquentadinha no corpo, né? Faça isso. Não vai resolver o problema de todo mundo e nem o problema dele. Mas pelo menos naquele momento ali você vai amenizar o problema dele. Isso já é o suficiente. E Deus vai te pagar muitíssimo por isso. Meus irmãos, hoje eu quero falar de um assunto interessante. Hoje eu quero falar um pouco, né? Hoje eu quero falar um pouco e fazer alguns questionamentos a uma fala a fala repugnante de um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Foi uma fala tão maldosa que só podia sair da boca de uma pessoa insana. Esse insano, em um discurso, ele chegou ao cúmulo de dizer que uma criancinha, ao nascer, ela já nasce inimiga de Deus. Segundo ele, quando uma mãe dá à luz uma criança, né, quando a mãe dá à luz uma criancinha, já nasce um inimigo de Deus. Ela traz um inimigo de Deus ao mundo, né? Eu gostaria de fazer alguns questionamentos ou ao corpo governante, né? Dificilmente eles vão estar me assistindo, né? Porque eles são muito ocupados, eles trabalham demais. Mas os seus defensores, né? Porque ele tem aqui uma tropa de choque que defende eles com unhas e dentes. Eu gostaria de fazer aqui alguns questionamentos. Vocês, Testemunha de Jeová, corpo governante, Testemunha de Jeová, vocês odeiam os inimigos de Deus, não é verdade? Então, por que as mulheres TJs engravidam? Se elas engravidam para trazer um inimigo de Deus ao mundo, vocês não estão contrariando a Deus? Pensa bem nessa possibilidade. Por que as mulheres TJs engravidam, então, se elas estão engravidando para trazer um inimigo de Deus ao mundo? Outra coisa. As mulheres TJs, Testemunhas de Jeová, elas não podem amamentar a criança, não podem trocar fralda de uma criança. Por quê? Eles não podem ter contato com o inimigo de Deus. Então, eles não podem fazer isso, né? Ou talvez seja por isso, que os pais das criancinhas Testemunhas de Jeová negam as criancinhas no tratamento cientificamente comprovado e preferem deixar a criança morrer num leito de hospital, né?
Talvez seja por isso, né? Que a criancinha é inimiga de Deus. E mesmo quando o hospital descumpre as ordens desses pais e dá o tratamento à criança, salva a vida da criança, eles ainda tentam processar o hospital. Ainda processam o hospital por isso, né? Veja que talvez seja por isso, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma perguntinha para esse pessoal aí, esse corpo governante, as pessoas que defendem eles. Se toda criança que nasce, ela já nasce inimiga de Deus. Então quer dizer que Jesus Cristo, quando nasceu, Jesus Cristo nasceu inimigo de Deus. É? Vocês com a palavra, né? Agora eu quero fazer um questionamento aqui. João Batista nasceu inimigo de Deus? Será? Tá, então presta atenção. Sendo assim, o corpo governante, se João Batista nasceu inimigo de Deus, presta atenção, o corpo governante está contrariando o próprio Deus. O corpo governante está indo contra as palavras do próprio Deus. Veja por quê. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 15, aqui mostra que quando Zacarias recebeu ali a notícia do nascimento de João Batista, o anjo Gabriel disse a Zacarias que João Batista seria cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. João Batista seria cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Quer dizer que João Batista nasceu cheio de Espírito Santo, porque ele já veio cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Agora eu pergunto para vocês, corpo governante e defensores, é possível um inimigo de Deus ficar cheio de Espírito Santo? Porque João Batista, segundo vocês, ele era inimigo de Deus, porque ele nasceu, toda criança nasce inimigo de Deus, e ele nasceu cheio de Espírito Santo, porque ele já era cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Então veja a contradição que o corpo governante entrou aí, hein? Ê, corpo governante, que bela contradição que vocês entraram, hein? Agora veja, meus irmãos, não sou eu que estou falando isso, não. Vocês vão falar, mas isso aí é conversa dele. Não. Olha aqui, olha quem foi que disse essas palavras. Que João Batista seria cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Olha aqui. Foi o anjo Gabriel que diz assim, ó, em Lucas capítulo 1, versículo 19. Eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Quem disse essas palavras, que João Batista seria cheio de Espírito Santo desde o ventre materno, foi o anjo Gabriel que assiste, ó, eu assisto diante do trono de Deus. Fui enviado para dizer-te essas boas novas. Então veja, corpo governante, que bela contradição que vocês entraram, hein? Agora, corpo governante, testemunha de Jeová, defensores, eu gostaria de raciocinar um pouquinho com vocês sobre as palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 14. Ali mostra que algumas pessoas traziam as criancinhas para que Jesus colocasse a mão sobre elas e orasse. E os discípulos de Jesus ali começaram a impedir. Tira essas criancinhas daqui, tá. Mas Jesus disse, olha aqui que Jesus disse. Então Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino do céu. Agora eu pergunto a vocês, corpo governante e defensores. O reino dos céus pertence aos inimigos de Deus? Porque Jesus disse que o reino dos céus pertence às criancinhas. E vocês dizem que as criancinhas são inimigos de Deus? Então quer dizer que o reino dos céus pertence aos inimigos de Deus. Como que vocês me explicam isso? Né? Vocês, corpo governante, vivem dizendo que o reino dos céus pertence a vocês. Vocês dizem que o reino dos céus pertence a vocês. Vocês são ungidos. O reino dos céus pertence a vocês. É verdade?
Então nós vimos que não pertence a vocês coisa nenhuma. Pertence aos inimigos de Deus. Então cai fora daí, corpo governante. O reino dos céus não pertence a vocês coisa nenhuma, não. Isso é pura conversa fiada de vocês, tá bom? Vocês vivem aí falando dos inimigos de Deus, então pelo visto vocês são piores do que os inimigos de Deus. Porque se o reino dos céus pertence aos inimigos de Deus, então vocês são piores do que os inimigos de Deus. Então vocês não sabem nem o que fala, corpo governante. Vocês são um bando de mentirosos.